Beleza. Só vamos falar um pouquinho aqui, uma coisa que eu gosto de saber é o seguinte. Porra, né? Sociologia, história, filosofia e geografia. Então você tem um conhecimento da área de humanas, você domina muito. Eu queria saber qual que é a sua visão desse novo estilo de política que a gente está tendo, nesse cenário que a gente está agora, dessa coisa tão polarizada de direita extrema, esquerda extrema, quem está no meio, ninguém aceita. É engraçado isso, porque a impressão que dá é que nós estamos na Guerra Fria até hoje, né? Que a Guerra Fria não acabou. Na cabeça do Bolsonaro, a Guerra Fria não acabou. Ainda existe, né? Ainda existe a Guerra Fria. Direita, esquerda, comunistas, né? Como se fosse comedor de criancinha. Eu acho. Vive falando disso, né? Comunista. Ele não começou a governar, ele ainda está em campanha ainda. Porque ele não aterrissou ainda, né? É uma pena porque, assim, o discurso fica muito pobre, né? Porque a política não se resume só à direita, à esquerda, não se resume só a capitalismo, socialismo. A política... Ela, muito mais que isso, né? a política é servir a sociedade, servir o povo. Não interessa de onde vem quem está servindo. Tanto é que assim, você vê, por exemplo, um governador como o Ronaldo Caiado, que eu particularmente não sou eleitor dele, não sou apoiador dele, mas eu sei que ele tomou algumas medidas bastante responsáveis durante a pandemia. Então ele é de direita, eu não sou de direita, mas eu reconheço que o que ele fez foi uma ação uma ação importante. Isso é importante, né, Sabá? Tem que ter esse reconhecimento. É você saber olhar pro outro, mesmo que você discorde da posição dele, mas você vai falar, cara, isso foi válido. Isso. Né? Isso é democracia. Isso é democracia. É você poder respeitar a opinião do outro. Como diria o Voltaire lá no Iluminismo, né? Posso não concordar com nenhuma das palavras que você está dizendo para mim agora, mas eu vou lutar até a morte para defender o direito de você dizê-las. Isso é democracia. Então, o que falta no Brasil é um pouco mais de maturidade democrática. A gente tem, mas já tem 30 anos que a ditadura militar acabou a ditadura, mas assim, nós não sabemos exercer a democracia, porque a gente não tolera aquilo que for diferente do que a gente pensa. E por que a gente copia tanto os Estados Unidos, né? Por que a gente tem essa... A gente teve o Trump lá com essa força, né, muito, muito conservadora, né, E aí a gente refletiu no Brasil automaticamente. Foi uma tendência, eu acho que em toda a América Latina, porque quando acaba a ditadura militar no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, aí houve uma certa esquerdização. Por quê? Porque a direita não cumpriu as demandas que a sociedade precisava. Como, por exemplo, saúde, educação, emprego. A direita ela só pensou em economia. Sim. Aí a esquerda vem com esse discurso e ganha as eleições. Não com Lula, mas ganhou com Fernando Henrique Cardoso, depois veio Lula. Aqui no Brasil, na Argentina foi Kirchner, no Chile foi a Michelle Bachelet, no Equador Rafael Correia, e por aí vai, né? Na Bolívia o Evo Morales, Venezuela foi o Chávez. O discurso da esquerda pós-Guerra Fria era de que nós vamos trazer para a sociedade, atender às demandas que a sociedade precisa, que é saúde, educação, renda, emprego, dignidade. Em parte, isso foi cumprido. Em parte não foi. Porque quem foi mais beneficiado nesses governos foram os mais pobres. Aquele pessoal que não comia. Olha, eu vou falar para você, assim, em partes foi incumprido. Em partes foram cumpridos. Foi cumprido. Não vou dizer que foi, né? Mas foi cumprido. Só ter tirado o Brasil da linha de pobreza em 2008 foi a primeira vez que o Brasil tirou nota alta no IDH. Vamos falar de universidade, Sabá. Não dá. Né? A universidade extensiva a todos. Exatamente. Os programas de Sem fronteiras e os demais, né? Muita gente jamais poderia ter oportunidade de estudar fora, de atingir a universidade, conseguiu. Eu acho que as pessoas às vezes não entendem a importância da faculdade pública, né? Eu tô aqui hoje porque os meus avós são médicos, os dois são médicos, eles tiveram a oportunidade de estudar na faculdade pública. Entendeu? Lá na UFPE de Pernambuco, fizeram lá, os dois fizeram medicina lá, e eram pobres assim, Sabá. Se não fosse a UFPE, eu jamais estaria aqui onde eu estou hoje, porque minha família mudou tudo quando os meus avós se formaram, conseguiram começar a trabalhar na área. E jamais meu bisavô era vendedor de loja, vendedor de eletrodoméstico. Então eu não conseguiria pagar uma faculdade particular pra minha avó nunca. Né? Então assim, eu dou muito valor nisso, dou muito valor no SUS também. O SUS, imagina. Porra. O Brasil, o sistema de saúde pública no mundo de referência é o SUS. É o SUS. Com todos os seus problemas, suas precariedades. Tem problema? Claro que tem. Claro Mas tem. imagina você ver nos Estados Unidos, lá não tem SUS. Cara, você porque as pessoas não entendem o que é nos Estados Unidos. Você adoecer lá, se não tiver dinheiro, Cara, você vai ser atendido, vai ficar devendo pro resto da vida. Né? Exatamente. Pra falar, mas você não vai ter atendimento? Vai.
vão cuidar de você, só que você vai ficar com essa dívida pro resto da sua vida. A dívida é eterna. Eterna. Então você vai pagar como se fosse uma própria hipoteca de uma casa. Eles dividem pra você ir pagando, você vai pagando. Mas assim, é aquela dívida pra sempre. O preço, em qualquer coisa. É o preço da vida, né? É o preço da vida. A vida... Eles não podem negar atendimento, mas... Tem um preço, né? Tem um preço. E é um preço, assim... Caro. Absurdo. Não é barato. Então, assim, tem muita coisa boa, né, cara? Não dá pra descartar igual o pessoal faz. Foi tudo uma merda. Não pode, não pode. O que a gente repudia é a intolerância, o desrespeito que tem acontecido nos últimos anos aí, a diversidade de opinião. Eu discordar de você, Rafa, ter opinião diferente da sua, não quer dizer que eu sou seu inimigo. Com certeza não. E nem sou seu adversário, eu penso diferente. É pecado ter opinião diferente, entendeu? Então as pessoas têm que entender. Eu tenho amigos tanto da direita quanto da esquerda. Tenho grandes amigos que são direitistas, mas eles não são apoiadores do que está acontecendo aí, nesse governo atual. Eles não apoiam isso. Cara, assim, eu acho assim... Até a direita tá achando estranho isso. É porque hoje em dia, se você não for... o pessoal vai falar isso da gente, falar, se não apoia o Bolsonaro, é comunista. Tem gente que tem essa cabeça, infelizmente, né? ainda tem as pessoas que tem essa pensam cabeça. Assim. Só que assim, eu não apoio o Bolsonaro de jeito nenhum. Eu acho que o governo dele é um desgoverno. Né? Todas as ações que foram tomadas, inclusive para o enfrentamento da pandemia, foram ridículas. É um fracasso. Ridículo, é um fracasso. Né? E não é questão do Bolsonaro como pessoa, é questão dele como governante, gestor, entendeu? Como né? gestor. Como pessoa, tu acha que ele é tosco? Acho. Mas isso não entra ao caso. Se ele estivesse fazendo um bom governo... É outra história. É outra história. É outra história. Até antes de começar, eu falei do Aécio. Falei, cara, o Aécio tinha todos os problemas dele. Mas assim, talvez poderia fazer um governo um pouco melhor. Sim. Pelo menos assim... Mais racional, vamos dizer assim. Né? É porque é difícil, né? É um governo irracional, assim, infelizmente. Assim. É por isso, no começo da nossa conversa, antes da gente começar a gravar, eu falei para você, o que mais me preocupa é quando tem um governo que ele ofende a racionalidade humana. Isso. Ofender a racionalidade humana, para mim, é o maior dos crimes. Porque você está ofendendo, não é só uma pessoa, é todo um pensamento, uma razão de ser, uma ideia construída há séculos. E puxando agora para sociologia, por que você acha que o brasileiro, né, a família tradicional brasileira, o brasileiro de bem, né, aquela pessoa fala, eu sou de bem, eu sou, enfim. Por que esse povo, eles se viram no Bolsonaro e resolveram sair da casinha? Ou isso já existia sistemicamente na sociedade, só foi meio que gatilhado? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, tem o anti-lulismo, o antipetismo, que foi muito propagado pela mídia, especialmente Globo e outros meios, né? Então esse antipetismo levou o eleitor comum a não querer mais o PT no poder. De jeito nenhum, De jeito nenhum. Eu voto até num cachorro, voto até no capeta, mas eu não voto no PT. Voto no Tiririca. Isso. Só que aí o que aconteceu? Aí houve uma descompensação, porque votar em qualquer um para tirar o PT, deu no que deu. Deu no que deu. Esse aí não era... Pagamos o preço. O Bolsonaro não era o candidato, o sonho das elites. A elite não queria Bolsonaro. Mas tinha outro, né? Aí como ficou só os dois, então todo mundo despejou os votos no Bolsonaro. Muita gente que votou no Bolsonaro, muitos, estão arrependidos. Meu avô votou no Bolsonaro e ele se arrependeu amargamente. Amargamente. Mas assim, eu não votei nele. Esse é um lado que eu vejo, que é essa questão do antipetismo. O outro lado é o que você falou. Estava ali, existe um pensamento médio conservador. O brasileiro é muito conservador, Rafa. Muito, cara. O brasileiro é muito conservador. Então o brasileiro é muito, assim, preconceituoso de origem, aquela coisa. Então isso aí estava tudo... O goiano, então? Estava adormecido. Aí veio a chance de colocar para fora. Colocar o ódio que eu tenho de homossexual, de ódio, preto. ódio de mulher. De mulher. Mulher queria aparecer, de homossexual. Esse povo tem que ser eliminado. Então, quando aparecer alguém que é o porta-voz desse pessoal, desse pensamento, ganhou força. Então, são essas duas combinações aí que levou a essa polarização. E a eleição do Bolsonaro, ela foi um atropelo na história do Brasil, com certeza. Um atropelo. Eu não estou dizendo, também não estou querendo dizer que também os governos anteriores foram maravilhosos. Não, de jeito nenhum. Tudo cheio de defeito. Tudo cheio de defeito, com muito problema, muita corrupção. Mas nenhum deles ofendeu a racionalidade humana. Do Bolsonaro ofende nunca. A racionalidade humana, isso é perigoso. Isso não aconteceu, isso cara. Lembra Hitler, lembra outros caras. Porque assim, quando a gente começa a colocar a ciência em xeque, pra falar uma coisa que a gente acha, eu acho isso muito perigoso. Né? Eu começo a falar assim, não, a ciência tá errado,
E o que eu tô dizendo tá certo. Isso é ofender a racionalidade. Cara, porra, assim... Gente, a gente vê hoje em dia pessoas escolhendo vacina. Você ficar... Ou não tomando, né? Quando ele fazia, ele ficar dando risada de pessoas que estão morrendo aí, né? Cara, é muito Fazendo triste, chacota, piada de gente que tá com Covid. É muito triste. Isso é ofensa à racionalidade. Com isso certeza. não se faz, né? Com certeza. Não deveria se esperar disso de um governante, né? Não, de jeito nenhum. Isso é falta de conduta, né? Eu lembro que um caso curioso do Lula, que eu me lembro assim, que eu achei muito... uma curiosidade, mas que vale a pena contar. Quando ele foi visitar o Japão, ele foi orientado pela equipe dele, falou, olha, chegou lá no Japão, lá é imperador, viu? Lá não é igual o Obama, que você chega, abraça, ele fala que você é o cara, não. Lá você não pode nem pegar na mão do imperador. Chega lá, você vai se levantar, você vai só curvar diante dele, você não pode tocar, ele é intocável, ele é um Deus. Deus. E ele foi orientado, chegou lá no Japão, então a hora que ele foi fazer assim para cumprimentar o imperador japonês, o imperador falou não. O imperador tirou a luva branca da mão dele e falou, você eu faço questão de pegar na sua mão. O imperador japonês. Então são curiosidades da história que a história traz, que assim vai ser o reconhecimento pelo trabalho que ele fez enquanto governou, o que teve de bom, teve coisa ruim também. Teve, com certeza. Só vai vir com o tempo, com a história. Só que hoje em dia as pessoas não aceitam isso, né? Não. Acha que tudo coloca no saco ruim e joga. Foda-se. Isso. Né? E foda-se. E aí é complicado, porque a gente, como você falou, tá muito polarizado, né? Tá, muito polarizado e as pessoas ainda não entenderam que isso não é uma partida de futebol, não é Corinthians e Palmeiras, não é Fluminense e Flamengo, não é Goiás e Vila. Isso é a nossa vida que tá sendo tratada. E não adianta ficar brigando, né, cara? Eu brigando com um cara e não vai ter nenhum tipo de resultado bom isso daí. Você vê lá nos Estados Unidos, para não ir muito, quando houve aquela ameaça de invasão do Congresso, do Trump lá, que foi sim. que não aceitava, né? Deu chilique. Você vê a racionalidade, Rafa. Tanto os democratas quanto os republicanos, nessa hora, ninguém concordou com aquela ação. Ninguém concordou. Os dois condenaram. Os dois então acabou. Isso. Acabou ali. Então, quer dizer, aquilo ali ofendeu tudo que eles entendem por sociedade e democracia. Então, chegou ali em ponto. Agora, hoje, aqui no Brasil, nem isso une aos lados. E nenhum governante tem a capacidade de reconhecer os feitos, as benfeitorias do último. Não, pelo contrário, né? sepulta. Quer descer o pau. Quer falar, foi uma merda, foi uma bosta. Se deixa uma obra lá para ser construída, vamos supor assim, o governador anterior deixou uma obra sendo construída, a Marginal Botafogo. Mas foi o outro que deixou, então eu não vou continuar. Vai morrer lá e quem estiver lá está lascado. Esse pensamento que não pode fazer. Não existe. Isso não é política, né? não é a prática política, segundo Aristóteles, a política é uma ação para o povo. Os políticos, você não acha que eles esquecem disso, não? Totalmente, eles não têm formação política. Esquece, Tanto né, que aqui no Brasil o voto é personalista. Você não vota no partido, você não vota no projeto, você vota na pessoa. Entendeu? Aquela pessoa. Você acha que o esquema de eleição dos Estados Unidos é melhor? Com os delegados, enfim. Você acha que aquilo funcionaria melhor do que a gente tem aqui no Brasil? Que é a eleição direta? Eu acho que lá é muito burocrático. É muito burocrático e às vezes não traduz a vontade do povo. Como foi a eleição, a derrota do Trump mesmo. A derrota do Al Gore também, pro Bush. Sim, pro Bush. Que agora vai fazer 20 anos. Você vê, assim, eu fui dormir no dia da eleição, tava Hillary Clinton, né, e o Trump. Era Hillary, né? Hillary Clinton e o Trump. E aí eu fui dormir e falei, cara, Hillary vai ganhar. Isso é... No dia o Trump tava eleito. Né? Porque ele teve a maioria dos delegados, então acabou que ganhou na maioria dos estados e levou. É uma eleição indireta. Que nem foi o Tancredo Neves. É direta e não é, né? Não é, na verdade, na real, né? Porque, assim, você não sabe se aquilo ali teve alguma coisa errada, alguma, sabe? Não... E lá é na cédula, né? Na cédula. Que o Bolsonaro agora tá querendo trazer. Ele quer. Que porra é essa? O próprio Bolsonaro, na década de 90, ele ganhou eleições para deputado federal com cédulas falsificadas de papel. Isso aí tem... Você pesquisa, acha fácil isso aí na época. Denúncias de que votos foram falsificados. Por isso que ele quer, então. Agora, ele esquece que ele foi eleito 7 vezes deputado pela urna eletrônica. Pela urna eletrônica. E foi eleito como presidente pela urna eletrônica e agora a urna não presta? É muito estranho isso. É muito estranho, cara. Eu fico meio... Sei lá. E assim, a gente tem que ter um certo cuidado na hora que vai se posicionar politicamente, assim, colocar a nossa opinião, porque você está sujeito a ser metralhado aí. E outra coisa, não ter política de estimação.
não ter polícia de estimação. Né? Ninguém, todo mundo. Igual muita gente tem polícia de estimação. Tem gente que tem o Bolsonaro de polícia de estimação. Exato. O cara, não importa o que ele faça, sempre vai estar certo. Gente, isso é uma limitação de inteligência muito grande. E né? o tanto que a coisa ficou pobre em relação à política no Brasil, que você não consegue vislumbrar um outro candidato em potencial para ser eleito, a não ser essas duas figuras. Não consegue, não consegue. Não consegue. Por obrigação, teria que ter. Você acha que teria uma terceira via? Que nomes? Ciro Gomes? Ciro. É. Eu acho que tem o Ciro. Só que ele tem um problema de cavalo paraguaio. Quando ele chega perto, ele perde. Ele perde. Ele se embaraça nas próprias palavras, senão que ele vai. Porque eu não espero boas coisas do ano que vem, vamos dizer assim. Vai ser um ano preocupante. Vai ser um ano preocupante, Não assim. só por eleição, mas por conta do que pode acontecer. Pode acontecer. Porque ameaças. Ameaça e essa coisa de instigar as pessoas, né, que o Bolsonaro tem feito, eu acho muito perigoso para a democracia no geral, né, pra gente ter isso estimula a violência, né? Estimula a violência. Gratuita, inclusive, fortuita. A gente teve aí a última manifestação contra o Bolsonaro em alguma cidade, tem muita violência da polícia, né, com os manifestantes. Então, assim, é muito cara, é complicado, assim. Infelizmente, a polícia, em geral, também tem um despreparo grande, né? Enorme. Enorme. Nada contra o policial em si. O policial não, o policial trabalhando assim, mas assim, existem bons policiais? Claro. Existem. Muitos bons policiais. Mas tem muita gente despreparada na rua. Tem. Muita gente que passa no concurso e quer colocar a raiva pra fora. Né? Então, assim, a gente vê. Descontrole emocional. Descontrole emocional. A gente vê algumas atitudes de policial com. Sei lá, pega alguém, um adolescente fumando. Uma pessoa fumando maconha. E dá o esculacho. E porra, gente, vamos lá. Maconha, hora dessa. Nós estamos no século XXI. Né? 21, posso estar preocupado com isso ainda. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso esse reflexo desse endurecimento é do próprio presidente. E outra coisa, né? Muitos militares, como você falou, despreparados, eles se fortaleceram na eleição do Bolsonaro. Eles acham que eles são a própria autoridade agora. A lei. Eles estão acima da lei. Né? Estão acima da lei. E isso, cara, é muito triste, porque a gente fica com medo da polícia, né? Assim, a polícia a gente devia ter medo. A polícia, ela é a nossa segurança. Ela está aqui para nos proteger e não para nos ofender. É preocupante, né, Sabá? Esse tipo de política que está sendo feita aí pelo Bolsonaro estimula qualquer um se achar um valentão. Vai sair por aí. E querer